Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Enquanto Bloqueio Não Vem, eu sou a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no programa de hoje a gente vai falar sobre fanfics, mas necessariamente as fanfics que misturam o sobrenatural, terror, horror, de todos os fandoms possíveis. Então, se você já vai buscar isso num assunto de terror, tipo, o seu fandom já tem uma dose de terror, então muito provavelmente as fanfics que você vai consumir também sejam. E, bom, essa mistura toda que a gente vai comentar no episódio de hoje. Então, a gente está aqui nesse mês de outubro e tem duas tags muito recorrentes que você encontra tanto no Elstree quanto no Tumblr. O primeiro deles é o Kinktober. A gente comentou dele no ano passado. A gente fez um especial só para comentar o que era, como funcionava, onde começou, etc. Se você quiser saber mais, só ouvir. Ainda está na nossa playlist ativa. E existe também essa tag do Halloween, que é o Spooktember. Então, basicamente, estão rolando em paralelos essas histórias, umas bem com conteúdo spicy e outra com conteúdo mais, assim, horripilante. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre essas mais assustadoras e que, por um acaso, essa ideia me veio em mente porque estava eu na minha vida vivendo e eu comento que eu leio muita coisa pelo Tumblr e tal. Até hoje, mesmo que eu consuma muito do Elstree, até hoje eu ainda tenho o hábito de ler algumas coisas pelo Tumblr, principalmente porque elas são mais curtas. Eu acho muita coisa curta, muito rápida por lá. Em todo caso, eu tava lá de boas, e aí, de repente, num dos fandoms que eu consumo, apareceu essa fanfic que era com um dos visuais do grupo. E era uma história onde ele era um boneco possuído, basicamente. E aí eu senti uma diferença muito grande com o cuidado em que as coisas são feitas. Por exemplo, no Elstree a gente tem quase que obrigatório você marcar todas as tags possíveis da sua fanfic antes de postar. Então, tem lá o clássico dos warnings de morte de personagem principal, ou contém gore, contém isso, contém aquilo. E no Tumblr, às vezes, é meio que no susto. E foi basicamente o que aconteceu. Eu comecei a ler, de repente tinha uma cena grotesca no meio da história. E que eu entendi que a autora quis dizer que era parte do terror. Mas pra mim foi tão horror que eu fechei. Sabe? A gente já comentou aqui sobre cenas não consensuais. E pra mim é um limite que, sabe, não dá. E eu acabei topando com isso e eu notei que é a diferença, sabe? Tipo, no Tumblr ela só avisou assim, vai ter violência. E é isso. Bem-vindo ao Spooktember. E seguiu, sabe, o baile. E a diferença quando a gente pega alguma coisa do Elstree, mesmo que esteja na tag do Spooktember, ele sempre tem lá, Dead Dove, Don't Eat, Not Consensual, enfim, todas as tags possíveis, avisando todo tipo de coisa, todo tipo de elemento que vai ter. E aí eu me peguei pensando muito nisso, sabe? Eu acho que, antes de mais nada, antes da gente adentrar no assunto de fanfics que a gente já leu e etc., só com esse universo sobrenatural, eu acho que é bom ressaltar que quando você vai falar de assuntos sensíveis como horror, terror, etc., mesmo que envolva o sobrenatural sobrenatural, óbvio que vai ter terror e gore e tudo mais, mas é bom você indicar, é sempre bom você avisar, pra não pegar um leitor desprevenido, 1.5 de palavras, sabe, o que pode ter, e aí do nada vem uma cena horrorosa, sabe, então se você escreve, por favor, deixe anunciado assim nas tags. É que no Tumblr tem uma coisa meio de vale tudo, né? A gente acha que vale tudo no Elstree, mas nem tudo. No Tumblr é muito mais livre, eu acho. Que você coloca a hashtag que você quiser e os avisos que você quiser. E lá no Elstree, como tu falou, não. As pessoas meio que se sentem mais obrigadas a colocar. Apesar de que tem um limite, acho, de quantidade de tag que pode botar, não tenho certeza quanto é. Mas sempre tem
principalmente nas fanfics de HBO, tem o dubious consent, ou uma coisa assim, que elas colocam em inglês, que é quando o consentimento não é muito claro, quando a pessoa em questão não está 100% consciente, assim, que é a questão lá do que o ômega lá entra no cio lá e aí meio que perde ali a noção do que está acontecendo. Aí elas colocam essa tag para caso alguém se incomode, né, não leia. Quando se trata de terror, ou eu não sei, eu nunca escrevi nada assim, né? Não sei também qual que era a história exatamente. Mas, não sei, talvez a pessoa achou que era spoiler. Mesmo assim, eu acho que tem que colocar. Mesmo que seja spoiler, é preciso colocar. Assim como a tag do personagem que morre, né? Eu prefiro que coloque, mesmo que seja spoiler. Eu quero saber, pra eu não ler. Porque eu não gosto de história com personagem que morre. Mas, enfim. Falando de Topper, de Halloween, né? Eu até vi quando eu cliquei na hashtag. Já tem uns 2 dias que eu não olho lá a hashtag no meu tweet. Mas eu vi alguém postando na tag do NCT. Não abri, porque eu fiquei com preguiça, não sei por que eu não abri. Eu acho que era um monte de história numa história só, vamos dizer assim. Um monte de Drabble numa história só, eu acho. Mas eu não abri. E eu ainda não li nada de Halloween esse ano. Eu tô esperando o especial de Halloween do Fixverse. Vai ter especial de Halloween, vai sair dia 31. E já tem um monte de fanfic lá que eu quero ler, que as meninas já estão fazendo propaganda. Inclusive mandei um monte de vampiro, porque eu só sei escrever sobre vampiro. Quando é tema de Halloween, a única coisa que vem na minha cabeça é vampiro. Mas eu também quero falar, já falando do Fixverse, uma fanfic das meninas que escrevem lá no fandom no fandom, eu não sei se existe, eu acho que existe. O fandom do Pânico, que em inglês é Scream, o nome do filme, eu acho, enfim. Eu acho que se não me engano, é Scream, a franquia. Enfim, é a sequência de filmes. Isso, são, sei lá, eu nem lembro quantos Pânicos tem, sério. Eu devo ter assistido uns 2 só, mas tem mais, eu acho, né? Eu sério não lembro. Eu lembro que Todo Mundo em Pânico tem 3 ou 4. É porque a franquia começou nos anos 80, 90, por aí, eu acho que foi final dos anos 90, por aí assim, e seguiu. Então acho que tem mais de 12 filmes, mas é porque de vez em quando eles dão um reboot na saga. Ninguém deve ter visto esses 12. Eu não me lembro de todos os filmes de Pânico. Ah, tem gente que assistiu sim. Deve ter. Vi uns comentários na época Inclusive, que saiu o último e a galera comparando, relembra o primeiro, relembra tal, não sei o que. Eu fiquei assim, uau, nossa, então realmente a pessoa assistiu. Eu lembro de 2 só, eu acho. Eu lembro do primeiro, e aí eu lembro do segundo, que é quando a menina sobrevive, né? Que eu esqueci o nome dela agora. E aí ela volta a ser atacada de novo. Eu lembro desses 2 filmes só. Eu não lembro de ter tido depois disso. E aí o que eu queria falar era da Stephanie Pacheco. Ela escreve para esse fandom de Pânico. E ela tem uma fanfic muito boa que eu comecei a ler, mas eu não terminei. Que é Volúpia, o nome. Que se passa ali na cidadezinha ali, né? Woodsboro, sei lá como pronuncia o nome. Que eu acho muito interessante a fanfic dela. Ela escreve bastante coisa. A maioria das coisas que ela escreve é de terror. E ela tem uma fanfic desse fandom. Ela tem também uma muito boa, que eu tô lendo também, que é de Fred versus Jason. Que o que ela fez foi colocar em outro contexto, né? Dessa fanfic o Fred e o Jason são meio irmãos. Tipo, a mãe de um casa com o pai do outro. E aí eles têm meio que morar juntos. E aí tem a namorada de um deles. Aí rola ali um triângulo amoroso. É bem hot. É bem mesmo explícito. Tem bastante sangue, etc. É bem mesmo no clima do filme. E eu tô acompanhando lá. Quem quiser acompanhar, posso deixar o link depois. É muito boa a escrita da Stephanie. Ela sabe escrever horror. Eu tenho inveja de quem sabe escrever, porque eu não tenho talento nenhum pra isso. A minha história de vampiro é tudo romance, não tem nada de. Eu acho que eu nem falo de sangue direito, né? Tanto que eu não tenho talento pra isso. E, falando ainda de Pânico, tem a fanfic da Sammy, também no site lá, que é De Volta a Woodsboro, que também é ali no universo de Pânico.
Acho que tem um personagem do filme, mas eu não me lembro quem que é, se é a personagem principal ou não. Ou se ela criou uma personagem, não tenho certeza. Mas também é mais 18. E eu recomendo todas para quem quiser ver, pra quem gostar, né, desses filmes. E de que eu leio mesmo, eu acho que eu leio a maioria que eu leio é de vampiro mesmo, porque eu eu sou medrosa pra coisa de horror, terror, então eu fico mais nas coisas mais leves. Então na hashtag lá do Tree, eu leio muito de vampiro. Inclusive tem uma que a menina nunca mais atualizou. Eu acho que a última vez que ela atualizou foi ano passado, eu acho. Que era do fandom da NCT também. Se passava no século XIX, eu acho, a fanfic. E aí ela fez todo um trabalho de ambientação muito legal. A história é bem focada, assim, nos Eu personagens principais. amo gente que faz isso, que senta e se dedica e estuda o Assim, background antes de escrever. É perfeito, maravilhoso. ela não simplesmente joga lá que eles estão no século XIX, não. Ela faz toda uma ambientação de deixar mesmo ali imersa ali no período ali do tempo. É, e a história é focada assim, só nesses dois personagens, eles estão isolados numa ilha. E não é chato, você não fica chato, assim, entediado de estar vendo só essa perspectiva deles ali juntos. Não tem mais personagens, mas mesmo assim é muito interessante. Eu acho que ela postou uns 7 capítulos, e aí ela não atualizou mais, não sei o que aconteceu. Espero que ela esteja viva. Espero que ela volte um dia pra terminar, porque eu gostei bastante. E eu acho que é isso que me chamou a atenção recentemente de vampiro. Acho que é. Acho que tinha uma outra que eu, na verdade, tenho que olhar se ela atualizou, porque eu não assinei pra receber a notificação. Eu acho que eu tenho que procurar lá no meu histórico. Que eu nem lembro direito se foi esse ano que eu já li ela, que era de vampiro também, que era uma coisa meio de famílias rivais, assim. Era bem interessante também. Também no fandom do NCT, que é o fandom que eu mais leio mesmo. Não olho mais quase a hashtag de websérie. Sei lá, porque não me interessa mais. Mas é isso, de vampiro. A que eu leio de terror é isso. Que não é terror, né? É mais pra sobrenatural. Então vamos lá, né? Eu acho que hoje vai ser esse no episódio de entrevista com o Vampiro, fiz um chá de revelação de, né, da minha vida pessoal. Hoje vou fazer um chá de revelação das minhas tags do EO3. A questão, eu acho, né, o porquê das minhas leituras está muito relacionada com o fato de que os fandoms que eu leio, eles têm uma relação muito forte com a lore que tá por trás dos grupos. Então, tipo, quem acompanha o Stray Kids sabe que eles têm muito uma relação muito grande com relação a Lobo. Então, tem todo o lance há uns anos atrás, quando eles lançaram uma música chamada Wolfgang. Recentemente, em Tic Tic Boom, eles também fazem relação a lobos. Então, das coisas de sobrenaturais, quando eu leio relacionado a eles, eles sempre estão relacionados a lobos. Então eu já li muita história, tipo meio Teen Wolf. E eu comentei, né? Eu assisti Teen Wolf. Então tem essa pegada meio, sabe? Pessoal na faculdade e com poderes de lobo. Então, tipo, meio pra mim vira meio que uma comédia. Porque eu acabo não levando muito a sério. Assim como eu não levava a série, né, a sério, eu também acabo não levando esse tipo de fanfic a sério. Então é tipo meio que, sabe aquela historinha que você vai levando dizendo, beleza, show, acontece. Então tem, geralmente eu leio algumas assim. A maioria que eu leio é gringa, então é meio difícil de eu dar aqui os users e tal. Mas tá lá no outro, gente. A tag geralmente tá lá Wolf Chen, Wolf Changbin, nessa vibe. Eu leio muito dessas e porque eu sou muito palhaça, eu sou muito fandom, todo mundo sabe disso. E tem um outro grupo chamado ATEEZ, que eu acompanho muito. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe que eu sou um pouco, talvez muito, obcecada com as músicas deles. E eles têm uma lore muito forte relacionada a piratas. Então, tem um certo chip. Enfim, tem um certo chip que eu gosto de ler, que é do ATEEZ, e um deles é um desses do Peirin.
Ele é sempre muito comparado a sereias. Porque ele tem aquele. Sabe aquele Siren Eyes? Pois é, ele faz muito Siren Eyes quando ele tá no palco. Então, tem algumas fanfics que ele é sereia e tal, que ficou bem interessante. Eu li. E, enfim, Sereio. ele é um O, sereio. o É porque masculino de parece sereia é merman. sereio. É porque parece uma merman. Então, como é Eu que acho que em traduz? português, não, em português fica estranho, né? Eu não sei. É tritão? Eu acho que é tritão, né? Não Não sei. fica tritão? Se é ou se é por causa do filme da Pequena Sereia, que as pessoas chamam de sereia. Não sei. É, pois Eu é, não não sei, eu não sei. conheço a biologia da sereia. Quem é que estuda a sereia? A gente poderia perguntar. Boa É que em pergunta. inglês não tem, é mermaid e pronto. Tem Não, é feminino, mermaid, é masculino. mermaid, não, tem merman. No caso, o que eu li era o som A, né? Aí, mas aí fica sereio Separando. pra nós. Pois é, o som A é merman, é escrito assim na tag, no texto e A gente tal. precisa de um guia, né? De sereias pra É, ver. tá aí, é uma boa sugestão pra em breve a gente fazer um compilado, já que a gente estudou a anatomia dos vampiros no episódio passado, a gente tem que fazer das sereias em breve. E aí, basicamente, são esses dois sobrenaturais que eu sempre acabo lendo muito. E eu leio histórias com sobrenaturais de fantasmas. Por quê? E aí vamos pro terceiro fandom que eu faço parte, que é o TXT. Pra quem não sabe muito da lore deles, eles têm um lance de que eles meio que saíram dessa terra mágica e vieram parar na Terra. É como se eles fossem o príncipe do Pequeno Príncipe descobrindo a vida adulta, sabe? Então acontecem várias coisas e nos MVs tem uma lore assim que basicamente dá a entender que eles morrem e aí eles voltam num tempo pra eles não morrerem, etc. E eles estão sempre nessa busca pra, enfim, aprender com os erros deles e não morrerem de novo. Eu acho que em resumo é isso. Então tem muita, muita história deles basicamente vivendo altas aventuras como fantasminha por aí. Ao menos um deles tá morto, sabe? Eu até comentei isso em algum momento, que eu disse que invariavelmente, quando eu pego pra alguma coisa pra ler deles, sempre tem fulano ou morreu ou vai morrer. E, tipo, pelo amor de Deus, deixem o meu pobre, meu bichinho em paz. E deixem ele sobreviver pelo menos 10 capítulos, mas ele nunca sobrevive. Se é fantasma, alguém tem que morrer, né? É, alguém tem que morrer, mas tipo assim, sempre muito triste. Nossa, parem de matar o Bang-Yoon, sabe? Podia começar já com todo mundo morto, então. É, então, tem uma que é basicamente isso. O cara tá no hospital, ele tá conversando com o paciente, e aí ele começa a contar dos amigos dele, os amigos deles estão mortos. Então, basicamente, ele tá fazendo um flashback, e aí, enfim. E é bem triste. Eu li só pra ficar arrasada nesse dia. Menina, Mas, agora que tu falou isso aí, eu lembrei de um AU no Instinto X. Eu acho que eu não salvei. Vou olhar, mas eu acho que eu não salvei. Que era. Eu acho que eu não salvei por causa da pessoa que estava escrevendo algo. Fui primeiro pulsar o perfil pra ver. Enfim, quando eu dou iniciativa, você precisa ficar ligado em quem tu tá salvando as coisas, seguindo as pessoas. E aí eu acho que eu não salvei por isso. Mas o plot era. Acho que não sei quem era o membro, mas eu acho que era do Dream com. Era do Iniciative Dream. E aí. O menino ia morar numa casa abandonada que ele tinha herdado, sei lá, e aí tinha uns fantasmas lá. E aí ele tinha que descobrir por que aqueles fantasmas estavam presos na casa. Era uma coisa assim. Eu comecei a ler, e aí, antes de salvar, eu fui ver quem era e eu acabei me salvando. Então eu perdi. Mas era interessante o plot. Tava todo mundo morto. Eu não sei se ia ser triste ou não. Não parecia que ia ser triste. é que depende, né? Eu acho que depende do tom da história. Às vezes é como eu digo, acho que eu pego em que tem o Wolf Chen, né? Mas assim, quando eu pego, por exemplo, essas fanfics do Stray Kids, em que eles são lobos, homens, ou lobos, ou sei lá, beirando o ABO da vida, elas sempre têm esse tom assim, bem leve, meio comédia, tem um romance, né? Que, todo aquele lance de, porque fulana tá destinada, porque, enfim, aquela coisa que a gente já falou sobre a ABO e as fêmeas destinadas e etc. Mas, tipo, nunca tem aquela coisa assim, meio crítica, sabe? E violenta e tal. Não, é mais uma coisa leve, romântica e tal.
Então, tipo, acho que depende muito, não é só, tipo, conceito, mas também depende muito de quem tá escrevendo, sabe? Eu acho que vai nessa vibe. Às vezes, como eu falei, o Spooktacular, ele é uma história de terror. Mas nem todo terror é realmente, tipo, puta terror, tipo, uma coisa muito horrorosa de se ler. Algumas vezes é uma história, assim, interessante, tipo, é uma aventura, sabe? Tu vai lendo assim, tu. Ah, que legal, sabe? Não é uma coisa tipo, pelo amor de Deus, vão na casa desse autor pra ver se tá tudo bem na casa dele, porque não é possível, sabe? É, tem gente que só sabe escrever coisa triste, né? Independente do gênero. Eu não entendo muito, eu não sei escrever coisa triste. Eu não sei se isso é. Eu não sei se a pessoa que só escreve coisa triste, ela só lê coisa triste também. Que aí explicaria, porque eu não consumo esse tipo de Como coisa. uma pessoa que escreve muita coisa triste, eu posso dizer não, eu gosto de ler coisas leves, então não sei. Mas também sou eu, né? Eu sou meio chata, eu escrevo coisa triste, mas às vezes eu escrevo umas coisas meio animadinhas ali pelo meio. Viciada em escrever final feliz, mas depende. Tem gente que gosta de escrever coisa triste, eu não sei. Tinha uma autora que era do fandom, acho que eu já falei dela aqui, inclusive, que era do fandom do God Seven. Toda a história dela era tão dramática, mas tão dramática, meu Deus. Eu ficava, ela escrevia muito bem, não sei se tá viva, mas ela escrevia muito bem. Eu gostava da história dela. Mas era um drama, uma coisa triste, uma coisa depressiva pra baixo. E eu lia porque eu gostava da escrita dela. A história era boa. Mas era tão pra baixo, meu Deus, não sei o que é feito dela. Não sei se ela virou autora profissional. Depende, por exemplo, eu gosto de escrever algumas coisas tristes, mas eu também eu gosto de escrever, por exemplo, quando eu sento para escrever algo de Halloween, e eu fiz isso em 2022 e 2023, esse ano, eu não tô escrevendo nem pro World Tree, nem pra fora, eu tô escrevendo só micro histórias pra dentro do RPG que eu mestro. Quando eu sento pra escrever, eu não gosto de escrever aquele terror triste, sabe? Aquela coisa meio. Ah, eu vou usar um exemplo, eu acho, não sei se tu assistiu, Residência Rio. Que é aquela história que se passa numa casa e aí tem os fantasmas e é assombrado e tudo mais, mas tem uma história totalmente melancólica ao redor. Então, não é tanto a minha pegada. Apesar de de eu gostar desse tipo de história, eu achar interessante e, putz, muito bem feito, que história incrível. Mas eu acho que também é porque depende muito da influência. E eu escrevo muito no sentido Garota Infernal, sabe? Então, toda vez que eu vou escrever alguma história de terror, ela é meio nessa vibe. Tem muito gore, tem muito Mas sangue. a luta infernal é horror? É terror, ele é considerado terror, porque tem um sobrenatural, tem gente que morre, Qual que é a tem. classificação desse filme? Eu não lembro. É mais 18? Cara, ele não é necessariamente terror. Cara, ele é considerado um filme. Agora tu me pegou, mas tipo, não é horror, né? Aquela coisa assim, ó, horripilante, mas ele é considerado terror, porque, tipo, ele não é. Não tem comédia, não é tanto comédia, tem uma história de possessão no meio dessa história, tem. Ela é uma sucubus, né? Então ela é um demônio e que ela tá matando gente, então tem gore. E tá por aí. Eu tenho muita curiosidade de saber, mas eu acho que ele se enquadra, tipo Carrie, que inclusive tá prometido, próximo episódio, Carrie, que não é necessariamente um horror, mas também não é uma coisa assim leve. Acho que deve ter um. Talvez exista um subgênero que a gente não conheça, né? Ó, Ou que não seja tão terror assim. segundo o Google, né, Garota Infernal ele é classificado como terror e comédia. Ah, tá aí. Eu tava me perguntando isso. Será que não tem comédia nesse meio aí? Porque não dá medo. Sim. É porque é uma história que basicamente. E aí é que tá, é que nem. Bom, pra mim não dá medo. Ai, qual é aquele do assassino que ele nunca corre, ele só vai andando o tempo todo? E ele não para de andar. E ele vai matando quem ele vai encontrando no caminho. Não sei que filme é esse. Qual? Cara, é Halloween. É Halloween, que é o que tem a Jamie Lee Curtis. Ah, eu acho que é Halloween. Halloween. Tem o. Halloween não me dá medo, cara. Como é que Porque escreve o nome? basicamente é um cara que tá andando, O e nome aí ele vai do matando vilão, todo mundo no cara. caminho.
Qual é o nome dele, meu Deus? Michael Myers? Eu acho que é isso, É o né? Michael Myers, eu acho que é o Michael Myers. Pois é, quem é que tem medo do Michael Myers, sabe? Ele é só um cara andando e se E ele vai pegar alguma arma no caminho, tipo, ele nunca pega uma arma, tipo uma arma de fogo, ele sempre pega um facão, algo do tipo, e vai pra cima da pessoa pra matar, e basicamente você só vai morrer na mão do Michael Myers se você não der uma rasteira nele. não souber Então, tipo, correr. pra mim não tem. Eu acho que é porque eles juntam terror, eu acho que ele nunca vem sozinho, né? No gênero do filme. Tem sempre outra coisa. Por exemplo, Pânico é terror e suspense. Né? Eu acho que é. Pânico não dá tanto medo assim, não tem gore, por exemplo. O negócio do Pânico é mais o suspense, se você não saber quem é o assassino. A Sim. pessoa tá ali sendo perseguida, ali, stalkeada, e aí você fica ali dentro daquele suspense. Não é uma coisa gore. Não me lembro de ter gore em Pânico. Só que não lembro, minha memória tá me falhando agora. É porque Mas eu não acho tem. que eu acho que é considerado gore, porque são aquelas cenas assim, tipo, sangue pra tudo quanto é lado e tal, aparece o pessoal morrendo, etc. Como Premonição. Premonição é bem gore. E é também da mesma época. Premonição é gore. Premonição é gore. Premonição é terror? É considerado terror? Sim, sim, terror gore, inclusive. Nessa categoria, terror gore. Então é isso mesmo. Vem sempre, o terror vem sempre acompanhado de alguma coisa. Não teve mais Uhum. filme de premonição, né? Cara, eu acho que não, acho que acabou a franquia. Faz muito tempo Não que eu tem não graça assisto mais, também. né? Nunca teve pra mim, na verdade. Eu nunca achei graça de onde. Ah, depende, né? Porque não tem graça até você um dia estar numa BR 316 da vida com um carro enorme, daqueles que transportam madeira. E aí você fica olhando para aquilo e começa a vir imagens, sabe, na sua cabeça. Aí começa a ficar, puta que pariu. Eu Eu já vi isso tinha, acontecer antes. eu tinha medo do A Hora do Pesadelo. Mas mais por causa da cara do Fred Krueger do que do filme em si. Eu acho o ator muito bom. Eu tinha medo dele, não do que estava acontecendo. Aquela música também dava um pouco de medo. Eu nunca assisti o filme, mas eu lembro da música. E eu tinha medo daquela musiquinha. Acho que ali é gore, talvez, né? Porque ele meio que corta as pessoas com aquele negócio. Sim, sim. Ele, o Massacre da Serra Elétrica também é Sim, gore. também é gore. Tem sangue também. Eu acho que as histórias que são consideradas terror gore são sempre essas que são, como eu falei, Guerra do Infernal da vida. Ah, tem alguma coisa, tem essa pessoa que tá matando as pessoas, e aí você vê o sangue rolando, corpos sendo mutilados, etc. E é nessa pegada. Não Mas tem, não não, tem muita bom, fanfic assim. As pessoas não. é, Pelo menos eu nunca não vi tem, tantas assim. não tem depende, porque se depender de mim, sim, porque quando eu sento pra escrever desse tipo, eu não consigo escrever. Eu tenho um horror a escrever história de possessão, principalmente porque eu tenho horror a histórias de possessão. Eu não Eu não consigo gosto de assistir. fantasma também, eu sou medrosa. Não, fantasma no geral, tudo bem. Tipo o fantasma do lado da Manor Hill, sabe? Meu negócio é possessão em si, Ai, saber de um demônio? Ah, espírito. eu não tenho problema com possessão de demônio. Ai, eu tenho. Eu assisti aquele primeiro. Os dois filmes, eu falo, os filmes de terror que eu já assisti. Eu assisti o primeiro. Primeiro Exorcista. Eu não achei tão ruim assim. Eu não tenho problema com possessão, não me pega tanto. É, eu assisti O Grito. O Grito era o quê? O Grito era fantasma, né? Eu odeio esse filme. Passei dia sem dormir. O Primeiro grito Grito que eu assisti. tá dentro da categoria fantasma, é. Acho que é fantasma. Passei dia sem dormir por causa daquele filme. E olha que eu assisti com a galera, viu? Imagina se eu assisti sozinha. E o que mais que eu assisti de terror? Eu assisti Pânico, eu lembro de ter assistido, eu acho que os dois primeiros, sei lá. E eu acho que eu assisti pedaços do Massacre da Serra Elétrica, mas eu não lembro qual, se foi o primeiro, se foi o segundo. Eu assisti pedaços assim, que eu acho que estava passando na TV. Eu assisti. Qual que é aquele que tem a Paris Hilton? Alguma coisa de cera. Não lembro. A casa de cera, a casa de A cera. Casa de Cera. Eu assisti isso aí também. Muito ruim, inclusive. E eu assisti. Eu achei mais engraçado do que terror, mas ele também tá Não, ele tá na categoria gore. não achei tanto assim graça. Mas eu assisti também alguns pedaços do Fred vs Jason. E recentemente eu assisti aquele Evil Dead, que eu não sei como ficou a tradução em português. Mas o que saiu novo aí ano passado, que também é mais engraçado do que terror, eu não fiquei com medo. Eu tomei uns sustos,
assim, porque dá um susto, né? Eles fazem o jumpscare. Mas eu mais dei risada do que fiquei com medo. E eu assisti. Que eu descobri um jeito de assistir terror pra eu não ficar com medo. Eu assisto junto com os caras que fazem react no YouTube. Eu descobri um casal lá, são eles dois e um amigo deles, que eles fazem react. E eles são muito engraçados. Então eu não fico tanto medo assistindo com eles. Aí eu assisti esse e eu assisti um que é da. Que é o nome? Da E24. Não sei se é Fale Comigo, não. É uma coisa assim, a tradução em português. Esse eu fiquei com medo. Eu fiquei medrosa. Mas eu consegui dormir. Mas esse é bom. Eu não sei se é Fale Comigo. Eu acho que em inglês é Talk to Me. Eu não sei como ficou em português. Eu sei qual é. Talk to Me, eu sei qual é. E acho que foi só que eu assisti de terror. Foi só isso. E desses todos, não me pega possessão demoníaca. Eu tenho mais medo de fantasma. Eu não tenho coragem de assistir os filmes daquele. Qual é o filme que a Vera Farmiga é protagonista? Eu sei. Aquela série de filmes, Os exorcistas, né? Eu sei qual é. Isso, eu não assisti aquele ali. Não, eu não vou assistir Daquela aquilo boneca. ali. Aquele Annabelle eu não assisto. Não vou assistir aquilo. Eu tenho um morro de medo de boneca. Eu não vou assistir aquilo ali porque justamente são histórias com espíritos invadindo coisas. Ai, Invadindo não. boneca, invadindo casa, Se invadindo derem corpo. dinheiro. Não é fantasma, é espírito maligno. Eu não assisto nada que tenha um espírito maligno. Porque é um demônio e tal. Acabou. Pra mim morreu, sabe? Não tem Demônio, eu não sei possibilidade. porque demônio não me pega. Mas se falar que é fantasma, eu fico com medo. Eu não sei porquê. Eu não sei se eu acho mais possível um fantasma invadir um corpo do que um demônio. Eu não sei porque que uma coisa, pra mim, parece mais real do que a outra. Porque não sei. Aí é que tá, é porque pra mim eu tenho essa ideia do fantasma ser só um espírito que ainda não conseguiu desencarnar. Então, tu acha que o demônio é do mal e o fantasma talvez não seja? Porque na minha cabeça o demônio é o espírito maligno possessor, é o obsessor, sabe, aquela coisa pesada. Quer ver o caos. Exatamente. Vem daquela ideia do mal e tudo mais. O fantasma, não, às vezes só o espírito que tá tentando desencarnar e não foi. Mas é aquilo, é a bagunça de referências que eu tenho, né, assim, geral. Então, tipo, eu fui criada numa base católica, acho que mas eu também tenho referência de... Acho que é porque eu assisti muito Supernatural e eu tinha medo dos demônios do Supernatural. Eles invadiam lá o corpo de todo mundo e me pegou. Não sei se é por isso, talvez. Eu não me lembro de assistir mais nada que tivesse possessão de demônio. Fora Supernatural. Cara, o Crowley não dava medo. Por isso que eu acho que é porque um dos filmes que mais me marcou na infância, e até hoje eu acho pavoroso, ninguém falha desse filme comigo, principalmente à noite, é Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose. Eu nunca assisti também, não. Eu assisti, eu era pirralha. E aí eu tenho esse trauma horroroso que até hoje, sabe? 3 horas da manhã eu vou dormir. Não vou dormir. Vou esperar das 3h30. Depois passar, na verdade, de 3h30. E aí sim eu vou dormir. Mas, assim, papo de... Tô aqui com 30 anos, quase 31. E eu vi esse filme quando era pirralha. E até hoje ele me causa esse tipo de impressão. Então, outros filmes também com possessão, eu me recuso a ver. Se eu souber que tem possessão na história, como é o caso lá do... eu esqueci agora, realmente, os filmes com a Vera Farmiga. Mas eu sei quais são, a franquia toda lá. Que eles são um casal de exorcistas. Cara, eu não assisto nenhum desses. Eu acho... Peraí, eu tenho que lembrar o nome. Minha cabeça não pode ser tão ruim assim. Meu Deus, como que é o nome? É o sobrenome do casal. É isso? Eu não sei, Mas aí tem que ver se em inglês é o mesmo nome em português. Tem isso também. Deixa eu pesquisar aqui. Vou formar de não lembrar o nome desse filme. Pois é. E aí essa franquia inteira eu me recusei a assistir. Assim como eu me recusei a assistir algumas temporadas de American Horror Story. Possessão pra mim não dá. Inclusive... Tem uma temporada muito clássica de American Horror Story, que é a segunda temporada, em que se passa dentro de um hospício. E aí tem todo um lance de meio que um canibalismo, algo assim, tem um assassino. Invocação do Mal. Isso.
Pelas Invocações do Aí Mal. tem Não um assisti. bis 3. E aí tem a Annabelle 1, 2 e 3. E tem a Freira. E tem a Freira 1 e 2, eu acho. Uhum. Não assisto nenhum deles. Jamais. É Todos It. eles envolvem. It eu assisti. It, It não dá assim, tanto medo. não dá tanto medo, porque, tipo, ele é um ser sobrenatural ali, né? Tipo, não é necessariamente Tem o aquele espírito, ele palhaço. não se Quem é aquele aposta. palhaço, É, ele não se aposta de ninguém, né? Começa daí, ele não entra no corpo de ninguém. Então, Mas ele é o quê? É um demônio? Ele é um fantasma? Eu não sei, eu não tenho nem. cara, pelo que eu entendi da história, ele é um monstro. Ele é um monstro que se alimentava enfim, das coisas horripilantes que aconteceram na cidade. Tipo Jujutsu Kaisen. Ele É, é uma maldição. Ele é uma maldição. sabe o que faltava? Satoru Gojo. É isso, só Era só isso faltava que ele pra faltava na salvar todo cidade. mundo. É porque as coisas dos filmes, dos livros do Stephen King estão meio confusas. É, porque a pegada do Stephen King é basicamente aquilo, né? Os monstros somos nós, então ele sempre vai nessa viagem, ele faz toda uma volta, mas no fundo a história basicamente é essa. É que nem. Nossa, ele tá mega Mas tem cancelado aquele hoje em do dia. Cemitério, Cemitério Maldito, o nome, aquilo é Cemitério fantástico. Maldito. É aquele fantasma. Mas ele também tá ligado com, sabe, uma questão tipo de tristeza e solidão, é um problema com o luto, porque afinal ele enterra lá o gato volta, depois ele enterra o filho e o filho volta. Tem Então, toda uma basicamente. discussão filosófica, né? Tem uma discussão por trás, não é só uma história Falando, do terror pelo falando terror. nisso, falando em Stephen King, eu não vou lembrar qual que é a história dele, porque eu não conheço toda. Obviamente, ele tem, sei lá, 50 livros. Mas eu vi uma fanfic uma vez, era na tag de. Acho que era God Seven. Acho que era o Jackson com alguém, eu não vou lembrar quem era. Mas era baseado numa história do Stephen King. Acho que era baseado num filme ou numa série que tinha sido baseado numa história do Stephen King. Eu não vou lembrar qual que era, eu não gravei o nome, mas acho que tinha a ver com uma coisa meio suspense, meio terror. Uhum. Que a série, inclusive, tinha o Bill Skarsgård na série. Ah, eu sei, é aquela série em que ele era meio fantasma, não, ele era um vampiro. Não é Hemlock Grove, Ah. é outra. Eu acho que ele não é total, ele não é o protagonista. Eu acho que ele aparece mais como personagem secundário. Uhum. Eu não acho que você aparece aqui no IMDb dele. Uhum. Eu não lembro se era da Netflix também. Talvez não era da Netflix. Não vou lembrar qual que era. Mas era uma coisa assim. Parece que o plot era meio. Chegava esse cara na cidade. Sempre chega um cara na cidade, nessa história do filme. Chegava esse cara na cidade do nada. E ia morar numa casa lá meio esquisita. E lá ele descobria que tinha alguém morando no porão da casa. Barbária. Isso, aí. Não sei, eu não vou lembrar o nome. Mas eu acho que era mais ou menos isso o plot. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a ler ou se eu só li a sinopse e depois eu disse que ia voltar e acabei não voltando. Eu acabei de lembrar agora que eu falei em Stephen King. E aí qual que é o plot? É esse mesmo que eu falei ou eu tô maluca? Uhum. Essa de a plot de Barbária é esse, ele vai morar na casa, de repente ele descobre que tem alguém morando na casa, e ele resolve fazer amizade com esse pessoal que tá morando lá. E aí as coisas vão escalando e vai virando um absurdo. Mas é o que? É fantasma? Cara, mas é que tá, eu não cheguei a ver. Eu sei a sinopse porque eu disse assim, não, vou assistir. E aí a minha amiga disse assim, cara, é meio sem pé na cabeça. Eu disse, putz. Como quase eu tudo acabei não que o Stephen vendo. Mas até aí tá dentro do personagem dele. Enfim. Tem. Agora que tu falaste de uma fanfic baseada, eu lembrei, tem uma fanfic muito boa. Que ela é baseada em How to Get Away with a Murder. Que basicamente o título da. Hã? É terror? How to Get Away? É terror porque basicamente a ideia, né, da série, né? Tipo, como se fosse um dos crimes que aconteceu que eles têm que julgar. E aí, basicamente, eles estão contando isso, mas daí do ponto de vista da pessoa que matou. Então, é muito interessante. E aí é como eu disse, eu gosto muito dessa história pegada meio Garota Infernal.
é um mate um homem, né? Em resumo, são histórias de mate um homem. Então, basicamente é isso. A fanfic, ela é um grande mate um homem. No caso, mate um homem traidor. E, nossa, eu achei bem interessante o plot. Ela é uma fanfic do Fica fandom ali no de mesmo Twin gênero ali Peaks. de slasher, né? Ali de É slasher. suspense. Uhum. Eu E acho mais interessante. eu acho que o nome da série é Castle Rock, achei aqui. Tá aqui, baseado nas Uhum. histórias de Stephen King. Ah, então não é só em uma história, é em várias histórias? Não sei. Eu nem sabia da existência da série até eu ver essa fanfic. Era da Hulu. Então, mas é porque recentemente o Skarsgård fez essa série chamada Barbarian e basicamente o mesmo plot. Por isso que eu fiquei assim, ué. Então ele gosta mesmo desse tipo de coisa, né? Eles já botaram Uhum, ele como o protagonista de terror. coitado. É, mas tá aqui a Tem. série. Eu não conheço ninguém fora ele. Uhum. Eu nunca vi ninguém. Mas eu acho que a fanfic era essa aqui mesmo. A fanfic era baseada nisso aqui. Agora, não sei em qual dessas histórias, porque parece que é mais de uma. Se misturaram tudo numa coisa só. Acho que ninguém assistiu essa série. Ninguém assistiu também a série do Nevoeiro, né? Então tudo bem. Tudo bem, acontece. Quem vende os livros dele. Uma coisa que eu acabei de ver aqui também olhando no IMDb dele, que eu não assisti, mas eu vou falar que é bom, é O Diabo de Cada Dia, que é com o Tom Hum, Holland. esse eu já vi. Esse eu já vi. Ele é mais suspense do que terror. Então não tem Esse eu já demônio vi. possuindo ninguém. Não, o nome é esse porque é aquela coisa, né? Os monstros Os somos demônios nós, somos no nós. caso, os demônios somos nós. É, porque tem todo um lance de que a cidade é extremamente religiosa e coisas absurdas, horrorosas acontecem nessa cidade. E, enfim, eles passam meio que um pano porque afinal tá envolvido com a religião. Então, enfim, ele é um filme bem É tenso. suspense? Ele é meio que Aqui suspense. tá como psychological thriller. É porque acontecem duas histórias em paralelo e no final as duas se juntam. E basicamente é sobre esse cara que ele chega na cidade, ele veio da Sempre é o guerra, cara que depois chega na cidade. é sempre o cara que chega na cidade e é o Bill Skarsgård. É impressionante. Onde ele vai, o problema vai com ele, né? Exatamente. Mas tem um monte de. Eu E aí nem ele é meio zoado da lembrava cabeça por que o causa da Robert guerra Pattinson e tava nessa. tal. E aí ele mesmo da guerra e no final das contas ele casa, tem um filho, e aí a mulher dele fica doente e morre, e ele fica mais maluco ainda. E aí ele meio que, enfim, começa a rezar pro cachorro que tá E na o Tom casa Holland? dele. E o Tom Holland é o filho dele. E aí, enquanto isso tá acontecendo em paralelo, né, tem uma querida que ela casa com o filho do pastor, e esse filho do pastor, ele jura que ele tá. Sabe aquela galera que acha que tá recebendo sinais e tudo mais, tô ouvindo os anjos? Não entra E em. na real, Entra em terror, não entra, não? A galera que tá ouvindo não, voz. não entra, porque tu sabe que o cara não tá ouvindo de fato, ele só tem problemas mentais. E aí ele jura que ele tá ouvindo, não sei o que, ele tá ouvindo sinais e piriri, pararó. E, enfim, aí ele meio que enlouquece e se mata. E aí, basicamente, o resumo é esse: ele se mata, ele mata a esposa e ele deixa a filhinha na porta da casa do maluco do Bill Skarsgård. E no final das contas, as duas crianças acabam crescendo juntas, né? Herdeiros da desgraça mental. E o resto da história, enfim, tem mais spoiler, mas se alguém ainda for assistir, eu não quero contar mais o que acontece. Mas vem um pastor para essa cidade, o Robert Pattinson, e basicamente a coisa que já era meio maluca, a coisa fica pior ainda, depois que ele chega. Enfim, é Já por era isso ruim. que. Hã? Já era ruim, fica pior. Já era ruim, fica bem pior. Bem pior. É, Mas sobre. Agora pensando aqui sobre fanfics que se adaptam, pegam assim plot. Cara, eu queria muito que alguém adaptasse. Não é nem assim que eu já vi, mas eu gostaria que tivesse mais. Ou que tivesse no meus fandoms muito essa referência. Mas essa pegada meio bruxaria. Mas não queria aquela. Escola de magia. eu ia comentar isso agora. Eu esqueci de mencionar antes, que eu tava falando da Six, lá do Pix Best. Tem Uhum. uma menina que escreveu uma fanfic
baseada naquele filme, que na verdade é um livro. Eu descobri que era um livro um dia desse, inclusive. É da Magia e Uhum. a Sedução, com a Sandra Bullock Ah, e a Nicole Kidman. sei, Inclusive sei. anunciaram que vai ter o segundo filme agora. Recentemente Uhum. anunciaram que vai sair o segundo filme. E se vai prestar ou não, né? Vamos aguardar. Ela escreveu uma fanfic baseada no filme. Eu esqueci o nome agora, perdoe. Mas parece ser boa, pelo que eu vi ali da sinopse. Eu também, falando de bruxaria, eu vi uma. Cheguei a ler, inclusive, mas eu não, acho que não terminei, não. Sei lá, tinha 40 e tantos capítulos. No YouTube, que era vários fandoms. Tinha o NCT, tinha o AT, tinha o Stray Kids, tinha Seventeen, enfim. A pessoa lá fez uma salada. E, tipo, esses grupos eram clãs de bruxos, né? De feiticeiros. Uhum. Eu não lembro como é que ela chamava, se era bruxo de feiticeiro. E eram várias histórias, assim, era uma série, né? E aí acho que tinha o quê? Umas 4, 5 histórias já dentro dessa série. Eu comecei a ler a primeira. Eu acho que eu não terminei. Eu acho que ela ainda tá escrevendo. A última, eu só li a primeira. Ela já tinha terminado a primeira, mas eu não terminei de ler. Acho que tinha uns 40 e tantos capítulos. Essas gringas escrevem muito, eu queria conseguir. Uhum. É, Super. e eu acho que era interessante até o. Hoje eu não vou lembrar direito, mas eu acho que todo mundo ali era uns clãs ali de bruxos, tinha meio que uma sociedade ali, e umas regras, enfim, é a pessoa bem criativa. E Cara, eu ia eu falar acho que eu exatamente isso, que tinha que ter mais fanfic no Uhum. universo de bruxaria que não seja Harry Potter, né? Sim, eu ia falar disso. Eu sinto falta de uma história que seja uma bruxaria, que seja uma bruxaria consistente. Não, é uma escola de bruxaria, Ah, não, encantado chega e de mundo escola. mágico e tal. Não, eu quero uma coisa tensa, sabe? Eu quero como, usando a frase do George Martin, eu quero que toda magia tenha uma consequência e você tenha medo das consequências dessa magia, sabe? É. Enfim, falta ler uma coisa dessa, sabe? Nossa, eu queria muito ler uma coisa desse tipo. Até porque o fandom, como eu falei, o fandom do ATEEZ, quando ele vai escrever algo sobrenatural, ele se baseia muito na lore do ATEEZ. Eu falei, além da questão deles serem piratas, ele tem um negócio do multiverso deles. Então, tipo, tem o mundo A e o mundo Z. E o mundo Z, ele é bem distópico. E dentro da distopia tem o Halatese, tipo, que é tipo uma sociedade e tudo mais. E, tipo, o Halatese, ele tem um próprio, sei lá, não vou dizer que ele é um pastor, mas enfim, tem um nome específico que ele meio que prega a palavra, sabe? Tipo, então, tipo, tem todo um potencial das pessoas se aprofundarem nessa lore também e escreverem uma coisa de magia. Mas uma magia valendo, sabe? Uma magia que te dá medo das consequências. Eu acho que super varia. Super faria sentido nesse fandom. Super mesmo. E eu leria horrores, E amiga, principalmente se ela você fosse escreve, né? do Vamos tipo. lá. Eu escrevo, mas assim, né? Vamos lá, gente. Pra eu terminar de escrever uma fanfic, eu tô levando 2 anos. Então não tem como. Tem sim. Não precisa escrever 40 capítulos. Faz uma É coisa que tá, mas econômica. eu não preciso escrever 40 capítulos, mas a história depende se ela for. Se vai na minha mão, quando eu vejo, já criei um universo inteiro. E pra eu explicar esse universo inteiro, eu preciso de mais de 15 capítulos. E aí? Como é que fica? Verdade, né? Que eu também Por queria isso que. escrever muita coisa. Eu queria ler muita coisa, mas eu não queria escrever. Eu queria que as pessoas escrevessem pra mim. Exatamente. É, Eu queria aquele momento, eu queria que determinados autores escrevessem isso pra mim. Eu sei que eu sentaria e leria de uma vez só. Mas isso não vai acontecer. Então, eu deveria escrever a minha ideia? Sim, eu vou. Claro que não. culto entra em terror, né? Culto, seita. Sim, sim. Seita, Eu acho que eu já sim. te falei, inclusive, dessa fic. Eu acho que eu falei aqui no podcast também. Que era, que era de uma seita. Novamente, a pessoa chega na cidade. Sempre alguém chega na cidade. E aí Toda vez. Toda vez a pobre pessoa, da pessoa que chegou lá desavisada, despercebida, e caiu essa bomba no colo foi dela. colocada no meio de uma situação. E aí chega nessa cidade, vai morar sozinho lá numa casinha, vai trabalhar lá num museu. E nesse museu lá tá contando a história da cidade, né? De como foi fundada e tal. E aí tem essa lenda de que a cidade foi fundada por essa seita,
mas seu culto foi desfeito lá, as pessoas foram presas. Só que aí ele acaba descobrindo que não acabou nada, o culto ainda existe, e aí o pessoal lá do culto começa meio que a assediar ele ali, ele se apaixona pelo pessoal do culto, enfim, é boa a fanfic. Eu não gosto mais da autora. Novamente, no início acontece. E aí, eu não sei se ela falou que ia escrever meio que expandir story, né? Eu não sei se ela fez isso, porque eu não acompanho mais. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. A fanfic é boa, ela escreve bem, ela conseguiu dar bem assim, um clima de suspense, assim, de mistério. Eu ia sempre com medo do que ia acontecer, porque sempre aconteceu alguma coisa. E até que é até pequena a história, tem o quê? 10 capítulos? 12, eu acho. Não são capítulos tão pequenos, mas ela consegue, assim, explicar bem explicadinho tudo, sem deixar com precisar de 40 capítulos. Eu queria que tivesse mais fanfic de culto. Eu acho que essa foi a única que eu li na minha vida que envolvia esse culto. Eu gostei muito dessa fanfic. Eu queria conseguir escrever alguma coisa que envolvesse esse culto, que eu acho muito interessante. Essa vibe assim de suspense, o que vai acontecer, quais são as intenções das pessoas, posso confiar nelas ou não, eu gosto disso. É porque ela também já entra muito na questão do suspense, né? Aquela coisa assim, será que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo? Eu acho que o suspense, ele tem o seu valor, ele deveria ser mais levado a sério nas tags de Halloween, porque eu acho que dá mais medo essa inseguranças e incertezas do que, sei lá, bom, pra mim, né, entrar numa casa e ter um fantasma lá rabiscando a parede, sabe? Sim, eu prefiro. Tipo aquela vibe ali do pânico mesmo, né? Porque você sabe que tem uma pessoa matando todo mundo. Você sabe que é uma pessoa que tá ali próxima a você, mas você não sabe quem é. Você não sabe que você pode confiar. Você não sabe onde é que você pode se esconder. Eu acho bem melhor do que o Freddy Krueger aparecendo no teu sonho pra te matar. Nada contra o Freddy Krueger. Ou o cara lá do Michael Myers lá que estivesse indo caminhando, né? Eu tô querendo lembrar se tem mais alguma fanfic de bruxa. Eu acho que tem. Deve ter em tag que a gente não olha, né? Na tag de DVD deve ter várias fanfics de bruxa, por exemplo. Mas nas tags que eu leio não tem. Em 2024 eu não vou ler Vampire Diaries, eu sinto muito. Eu acho que eu nunca li. Não, nunca é exagero. Eu acho que na época que eu comecei a escrever eu li algumas fanfics de DVD, mas faz muito tempo que eu não abro uma tag que tem DVD. Eu tenho a tag de Originals favoritada, porque tem umas queridas escrevendo fanfics família ainda. Nós estamos lá resistindo. Eu leio. Mas de DVD eu não tenho por que eu clicar nessa tag, né? Enfim. Mas deve ter fanfic de bruxaria lá. A bruxaria a gente já comentou aqui, da bruxaria de DVD era interessante. Apesar de que eles nunca foram muito a fundo, né? Mas era interessante. Poderia ter mais coisa ali. Poderia ter explorado. Dava pra ter feito um spin-off. Só de bruxa. E fizeram, né? Que é com a Hope lá. Mas é bruxaria, não é? Em Vegas, eu acho que é. Não sei o que passa em Vegas. Não me interessa também. O Legacy foi tão mal feito que eu não quis nem... sei lá, eu tava tão cansada da Judy Black que eu não quis passar na porta. Mas assim, Chega. começa com bruxaria e termina de volta ele se apoiando na história dos híbridos e tudo mais. Eu acho que podia ter focado em bruxaria, né? Porque ela era bruxa, né? Sangue de bruxa. Já tinha falado tanto de vampiro e de lobisomem, podia ter focado em bruxaria. Enfim, podia ter dado um spin-off pra Bonnie. Essa que merecia um spin-off, uma série só pra ela. Era isso que a gente tinha pra falar? Era isso. Se você tem uma boa recomendação de fanfic sobrenatural que não envolva possessão, por favor. Ou, no caso da Naná, não envolva fantasmas. Indique pra gente. A gente lê NCT, a gente lê Stray Kids e ATEEZ, né? No caso, eu leio Stray Kids e ATEEZ, eu não leio NCT. O problema em ler Stray Kids e ATEEZ. Se for boa a fanfic. Tá aí, eu não tenho preconceito com nenhum grupo. Eu leio tudo se a história for boa.
Óbvio, eu não vou Amiga, eu vou te procurar. passar uns links. Eu não vou procurar, Amiga, né? eu vou te passar uns links, que eu sou um tanto que eu tô obcecada numa história. Ah, não, E eu preciso compartilhar com mais gente. se me mandar um link, eu clico e leio de boa. Eu não vou ir atrás, né? Porque aí é muito trabalho. Uhum. Não, sim, sempre. Inclusive, as minhas fanfics favoritas, elas vieram todas de recomendação de gente comentando na timeline. Era muita gente falando, eu disse, beleza, show, vou ler. E aí, realmente, era realmente tudo aquilo que todo mundo tava falando. Mas dito isso, gente, se você tiver alguma recomendação, se você estiver escrevendo uma fanfic sobrenatural de algum fandom que a gente sempre comenta por aqui, inclusive os fandoms de anime, manda pra gente, conversa com a gente, fala como é que você tá escrevendo, como foi que veio essa inspiração, etc. A gente vai super querer saber como tá acontecendo. E é isso. Como sempre, a gente deixa os nossos links, né, na descrição do episódio. Então, se você quiser entrar em contato com a gente pelo podcast, tem um arroba do nosso Twitter e do Instagram. E se você quiser falar diretamente com a gente, tem também o arroba dos nossos Instagrams, todos eles marcadinhos, bonitinhos, com o nome do lado. É isso, gente. Obrigada. Não esqueça de compartilhar esse episódio com alguém que sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima. Obrigada, gente, por mais uma semana e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.